Olá, meus amigos, tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, a gente vai começar uma sequência, uma série. Vamos pegar 3 aulas em sequência e vamos contar em mais detalhes sobre a história, a importância e as inovações de cada um dos sistemas operacionais, dos maiores sistemas operacionais aí que estão existentes aí no mundo atualmente. Dessas 3 aulas, vamos falar da primeira sobre Windows, depois sobre Linux e depois sobre Mac OS. Então, na nossa primeira aula, vamos contar aí um pouco então sobre a história do sistema operacional mais usado do mundo, o Windows. A história do Windows, ela começa em 1981, quando a Microsoft começa a desenvolver e começa a trabalhar ali, começa a brincar um pouquinho ali no desenvolvimento de interfaces gráficas. Interfaces gráficas são simplesmente aquela parte visual do computador que aparece no monitor com ícones, janelas, textos, letras, menus, botões. E em 1981 a Microsoft começou a criar a própria interface gráfica, inspirada nas interfaces gráficas criadas pela Xerox. Quem não lembra da Xerox, confira ali nossa última aula que a gente falou sobre Vale do Silício. A Xerox era uma das empresas do Vale do Silício. Importantíssimo mencionar que a Microsoft não é uma empresa localizada no Vale do Silício. A Microsoft está localizada numa cidade chamada Redmond, nos entornos ali de Seattle, no estado de Washington. Porém, também nos Estados Unidos. A Xerox havia começado a trabalhar com interfaces gráficas de computador. Apesar de não ter um sistema operacional, a Xerox estava começando a brincar com essas interfaces gráficas. A Microsoft foi lá, teve a ideia e começou a trabalhar também com interfaces gráficas. A Microsoft já tinha um sistema operacional na época, chamado de MS-DOS. Porém, o MS-DOS ele era um sistema operacional baseado em texto. Isso significa que você ligava o computador, você estava de cara com uma tela preta e você tinha que digitar os comandos e digitar os nomes dos programas que você queria abrir. Se você quisesse navegar entre as pastas, você tinha que digitar comandos como abrir pasta, voltar para a pasta, excluir tal pasta. Então você tinha que digitar todos esses comandos. Não existia mouse, não existia um botão que você clicava. Então, daí a Microsoft conseguiu perceber a utilidade de se desenvolver uma interface gráfica em que as pessoas poderiam clicar nos botões de forma totalmente visual sem precisar trabalhar com esses comandos muito técnicos. Então, até que em 1985 foi lançado o primeiro sistema operacional gráfico da Microsoft, chamado de Windows. Mais especificamente, foi lançado o Windows 1.0. Esse Windows 1.0 nada mais é do que uma interface gráfica rodando em cima do DOS. Ou seja, você clicava no ícone e por trás ele rodava todos aqueles comandos que antes você tinha que digitar manualmente. Ações como, por exemplo, navegar entre as pastas, que antes eu tinha que ficar digitando comando por comando, pasta por pasta, agora rodariam automaticamente. E ao invés de eu digitar um comando para executar um aplicativo, se eu desse 2 cliques naquele ícone daquele aplicativo, automaticamente o DOS rodaria todo aquele comando para mim automaticamente. Isso facilitou muito a vida do usuário e por isso o Windows começou a se tornar um grande sucesso. Mas não o sucesso esperado, porque na época a Apple já estava desenvolvendo uma interface gráfica e a gente vai falar sobre a Apple nas próximas aulas. O Windows 1.0 surgiu em 87 e ajudou muito o desenvolvimento da interface, porém ela ainda era uma versão muito crua. Por isso, a Microsoft começou a trabalhar, logo em seguida, numa segunda versão desse sistema operacional. Então, em 1987, foi lançado o Windows 2.0. O Windows 2.0 apresentava diversas melhorias na interface gráfica. Não era mais simplesmente aquele quadriculado onde as janelas eram fixas na tela. Agora você podia mover livremente aquelas janelas pela tela porque elas poderiam passar umas sobre as outras
Isso foi lançado no Windows 2.0, assim como diversas outras melhorias, como melhor consumo de memória, melhor consumo de processador, suporte a softwares mais novos, suporte a uma maior variedade de cores na tela. E que, por sinal, essa nova disposição de janelas do Windows de serem arrastadas livremente pela tela acabou arranjando aí alguns probleminhas da Microsoft com a Apple, já que a Apple já tinha uma interface gráfica em que as janelas poderiam ser movidas livremente pela tela. Continuando a trabalhar nesse sistema operacional, em 1990 é lançada uma próxima grande versão desse sistema operacional, chamado de Windows 3.0. O Windows 3.0 melhorou muitas coisas, desde a interface gráfica totalmente repaginada, novos ícones, novos painéis de controle, novos aplicativos, novo sistema de memória, novas maneiras de você navegar nas pastas do sistema operacional. O Windows 3.0 se tornou um dos maiores e mais conhecidos sistemas operacionais do início da década de 90. A Microsoft trabalhou bastante no Windows 3.0, tanto para consumidores domésticos de computadores em casa, como também para o seu público empresarial. Mas basicamente, o Windows 3.0 foi o Windows responsável por levar os computadores para todos os lares. Porque até então, lembre-se, no início da computação, a computação era reservada para meio acadêmico, universidades, centros de pesquisa, escritórios. Ainda não existiam muitos computadores em casa. Porém, o Windows 3.0 ele era tão bom e tão fácil de usar que foi uma das maiores causas da popularização dos computadores nas casas das pessoas. Pouco tempo depois, em 1992, o Windows lançou a versão Windows 3.1. E apesar de ser simplesmente um 3.0 para o 3.1, o Windows 3.1 acabou trazendo grandes melhorias a um sistema que já estava bem consolidado. Apesar de ser uma versão de atualização, o Windows 3.1 trouxe diversas melhorias visuais para o sistema, diversas melhorias de usabilidade. O limite de memória RAM passou de 16 MB para teóricos 4 GB de memória máxima. Lembrando que naquela época era praticamente impossível você ter um computador com 4 GB de memória, era quase um super computador. E é muito engraçado, mas pasme, pela primeira vez no Windows 3.1, ícones poderiam ser clicados e arrastados. Mas logo depois do lançamento do Windows 3.1, a Microsoft já estava há algum tempo trabalhando numa enorme repaginada e numa enorme reescrita do sistema operacional Windows. Então, em 1995, a Microsoft lança o que? Para mim, é a maior atualização já feita na história do Windows, chamado de Windows 95. O Windows 95, ele mantém a mesma base do MS-DOS. Lembra do MS-DOS? Você executa os comandos no Windows e por trás toda a parte de arquivos e sistema e memória e processador roda no DOS. Porém, o Windows 95 ele trouxe absurdas melhorias para o sistema operacional. Mudanças que mudariam para sempre a maneira como mexeríamos no computador. Pela primeira vez, o Windows 95 traria suporte a aplicativos de 32 bits. Traria recursos de multitarefa, ou seja, pela primeira vez você poderia abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. Traria suporte a hardware plug and play, ou seja, hardware plug and play é quando você conecta um pendrive, uma impressora, conecta qualquer coisa ali no computador e automaticamente o computador reconhece aquele dispositivo. Isso se chama plug and play. E o mais evidente, o Windows 95 ele traria uma repaginada completa no design do sistema operacional. Pela primeira vez apareceria um botãozinho ali no canto da tela que quando você clica ele expande com todos os programas, chamado de menu iniciar.
Pela primeira vez, o menu iniciar dava o ar da graça ali nos computadores. Assim como pela primeira vez havia aquela barra de tarefas ali embaixo, com o relógio, com todos os programas abertos, com todas as notificações. E além do menu iniciar e além da barra de tarefas, o Windows 95 traria também alguns elementos interativos. O Windows traria o chamada interface orientada a objetos. Dá para você interpretar como objeto como cada campo de texto, cada botão, cada janela, cada quadro, cada menu, cada lista é um objeto. E aqueles objetos executam ações. Quando você clica num botão, você quer que aconteça alguma coisa, né? Aqueles objetos, eles podem ser manipulados e dispostos da maneira como o programador quiser e de forma muito fácil, muito rápida. Então o Windows 95 foi uma revolução também se tratando de software. E o Windows 95 foi um dos maiores sucessos comerciais da Microsoft. Logo, todos os computadores estavam com o Windows 95 instalado. Houve festa de lançamento do Windows 95. Pessoas faziam filas do lado de fora das lojas para poder comprar uma caixa do Windows 95, que por sinal, uma das maiores relíquias que eu tenho é uma caixa do Windows 95 que infelizmente está na minha casa, lá no meu escritório. Mas eu prometo um dia mostrar para vocês, fazer um unboxing do Windows 95. E olha só que interessante, o Windows 95 também foi o primeiro sistema operacional da Microsoft a vir com um navegador da internet, o Internet Explorer. Mas apesar do grande sucesso comercial, a Microsoft não ficou parada no tempo. Ela continuou trabalhando no Windows 95, preparando ali uma segunda versão do sistema operacional dela. Então, em junho de 1998, foi lançado o Windows 98, que foi praticamente uma grande atualização do Windows 95. Apesar dele manter o mesmo estilo visual do Windows 95, dá para notar ali que houveram alguns aprimoramentos, as cores são um pouco mais reais, ali na barra de títulos agora você tinha um pequeno degradê, você tinha alguns efeitinhos de sombra, você tinha uma interface ali um pouquinho mais refinada ali no Windows 98, comparado ao antigo Windows 95. O Windows 98 também foi muito importante, porque pela primeira vez havia suporte a USB. As entradas USBs finalmente funcionavam no Windows 98. O Windows 98 também trouxe suporte a vários monitores, ou seja, você podia conectar 2 monitores em um computador só e você trabalhar com várias janelas, além de trazer também diversos recursos voltados para a internet, que naquela época estava ainda no berço. E eu mencionei bastante disso daí na nossa aula sobre história da internet. Volta lá que tem bastante coisa interessante. Além, é claro, das melhorias gerais de estabilidade, performance e desempenho do sistema. Logo depois do Windows 98, a Microsoft ela já estava começando a trabalhar numa grande atualização do teu sistema, que eu já vou mencionar daqui a pouco. Porém, até essa grande atualização ficar pronta, a Microsoft não podia ficar parada, sem nenhum lançamento. Então, o que ela fez? Ela pegou o Windows 98, incorporou ali alguns elementos trazidos do Windows 2000, que eu já vou mencionar daqui a pouco, e em setembro do ano 2000 foi lançado o Windows ME. O Windows ME foi o último sistema operacional da Microsoft baseada no MS-DOS. E ele, apesar de parecer, visualmente falando, com o Windows 98, toda a interface gráfica dele foi baseada no Windows 2000, que sim, a gente já vai falar sobre o Windows 2000. O Windows 2000 foi o primeiro sistema operacional da Microsoft a trazer a chamada restauração do sistema. A restauração do sistema é um recurso em que, se o seu computador deu problema, você não precisa reinstalar ele inteiro. Você consegue reverter o sistema para um estado anterior ou até mesmo reverter o sistema para um estado inicial, sem precisar de formatar. O Windows ME ele também trouxe alguns recursos multimídia muito focados ali em usuários domésticos, como por exemplo, foi o primeiro sistema operacional a vir com o Windows Movie Maker,
É um programinha para você editar vídeos e fazer montagens de vídeos e fotos e tudo mais. Mas, apesar das algumas inovações, apesar de algumas melhorias focadas em usuários domésticos, lembrando que usuários domésticos são usuários residenciais, tá? Não são usuários de empresas ou universidades. No entanto, apesar dessas melhorias focadas em usuários domésticos, o Windows ME ele é considerado até hoje um dos piores sistemas operacionais já desenvolvidos pela Microsoft. Eu tive o desprazer de usar o Windows ME. Ele realmente era um sistema muito instável. Era muito complicado de você instalar qualquer tipo de hardware, qualquer tipo de jogo, software, porque os travamentos daquele sistema eram muito frequentes. Mas, paralelo ao Windows ME, existia também o chamado Windows 2000 Professional. Enquanto o Windows ME era focado em usuários domésticos, o Windows 2000 ele era focado em usuários corporativos, em empresas, em servidores, em data centers. E ao contrário do Windows 95, 98 e ME, o Windows 2000 ele não era baseado no MS-DOS. O Windows 2000 ele fazia parte de um sistema totalmente reescrito do zero, chamado de NT. O NT, por ele ser um código e um núcleo totalmente reescrito do zero, ele era um sistema extremamente confiável, robusto, não travava, ou ao menos era muito difícil de travar, além dele ser extremamente seguro, por se tratar de um sistema totalmente novo, sem aquelas falhas que foram trazidas desde lá de trás. O Windows 2000 também foi o primeiro sistema operacional da Microsoft a oferecer uma criptografia avançada, chamada de EFS. Isso significava que todos os dados no teu HD eles eram criptografados e que poderiam roubar o HD ou roubar as informações, invadir aquele computador e as pessoas não conseguiriam ler aqueles dados, não conseguiriam copiar aqueles dados, tamanha a segurança do núcleo do NT. NT, cujo qual serviu de base para o Windows 2000. Então, a direção da Microsoft, ela vê a plataforma NT muito mais robusta, muito mais confiável, muito menos travamentos e problemas do que a plataforma MS-DOS do Windows 95, 98 e ME. Então a Microsoft começa a trabalhar para que todos os futuros sistemas operacionais dali para frente passem a usar a plataforma NT, ou seja, o MS-DOS estava oficialmente morto. Então, ao invés da Microsoft começar a trabalhar numa nova atualização a partir do Windows ME, a Microsoft começou a trabalhar numa nova atualização para usuários domésticos a partir do Windows 2000. Inicialmente, eles desenvolveriam uma versão para usuários domésticos do Windows 2000. Eles pegariam o Windows 2000, que é para empresas, e transformariam no Windows 2000 num sistema focado em usuários domésticos. Esse sistema foi apelidado de Neptune. E enquanto isso, paralelamente, eles trabalhariam no Windows 2000 também, só que numa versão do Windows 2000 focado em empresas. Ou seja, inicialmente, a partir do Windows 2000 se dividiria em dois, um focado em usuários domésticos e outro em usuários corporativos. Porém, na metade do caminho, a Microsoft parou um pouquinho para pensar e falou: por que ao invés de desenvolver dois sistemas separados, por que eu não desenvolvo um sistema só e eu só trabalho com algumas versões diferentes ali para cada tipo de público? E foi exatamente o que ela fez. Jogou todo o Neptune no lixo e começou a trabalhar num novo sistema unificando tudo. E esse sistema foi apelidado de Whistler. Lembrando que é muito comum as empresas trabalharem com apelidos para evitar que vazem o nome oficial e o nome final do produto. Então eles vão trabalhando só com apelidos. E então, em outubro de 2001, o Whistler foi finalmente lançado, dessa vez sobre a marca Windows XP. E o Windows XP foi lançado em duas versões, a versão Home e a versão Professional. A versão Home, ela cumpria o papel de sucessor do Windows ME, focado em usuários domésticos, enquanto o Windows XP Professional cumpria o papel de sucessor do Windows 2000 para usuários corporativos.
E as versões de servidores, de data centers e de grandes negócios do Windows 2000 acabou sendo rebatizada ali de Windows Server. Mas o Windows Server a gente não vai tocar nesse assunto agora na aula de hoje. O Windows XP, por ele ser baseado na plataforma do Windows NT, ele trouxe todas aquelas grandes melhorias do Windows NT, como por exemplo uma maior performance, uma maior segurança, uma maior confiabilidade, uma maior estabilidade, menos travamentos, menos problemas. Tudo isso devido ao fato de que o Windows XP ele era baseado no NT, ou seja, toda aquela plataforma que foi reescrita e otimizada do zero. Além de tudo isso, o Windows XP ele também trouxe uma interface gráfica totalmente repaginada. O menu iniciar com duas colunas ali, com uma coluna mostrando os aplicativos que você mais usa e uma outra coluna mostrando ali algumas pastas de usuário, algumas funções do computador que você mais usa. O Windows XP também foi o primeiro sistema operacional da Microsoft a fornecer suporte a Bluetooth. Além, é claro, de uma nova versão do Microsoft Internet Explorer, ou Windows Media Center, que era um sistema próprio para você colocar o Windows em TVs e grandes telas e painéis. O Windows XP também forneceu suporte nativo para compactação de pastas, gravação de CDs. Olha só que moderno. E definitivamente o Windows XP foi o maior sucesso da Microsoft até hoje. Alguns poucos meses antes do lançamento do Windows XP, a Microsoft já começava a trabalhar no sucessor do Windows XP, no próximo Windows que viria logo depois do XP. O apelido desse sistema era Longhorn. O Longhorn, ele era para ser, na verdade, um intermediário entre o Windows XP e um outro sistema muito mais avançado que viria mais adiante, chamado de Blackcomb. No entanto, com o passar do tempo, muitos dos recursos que eram para ser reservados lá para o Blackcomb, eles acabaram sendo incorporados ali no Longhorn. Ou seja, com o passar do tempo, o Longhorn acabou se tornando o grande sistema da Microsoft. Ainda mais pelo fato de que, naquela mesma época, a Apple havia lançado o Mac OS Tiger, cheio de inovações, cheio de melhorias, e a gente vai falar sobre o Mac OS nas próximas aulas. Então a Microsoft tinha quase que o dever e a obrigação de correr atrás dos recursos que a Apple já havia investido ali naquela época. Então, em janeiro de 2007, depois de longos 6 anos, um dos maiores intervalos entre lançamentos de sistemas operacionais já visto da Microsoft, é finalmente lançado o Windows Vista. E junto com o Windows 95, o Windows Vista foi uma das maiores mudanças já feitas em um sistema operacional da Microsoft. Primeiro, o Windows Vista ele trazia uma interface gráfica totalmente nova, chamada de Aero. E, vamos e venhamos, para mim, o Windows Vista é o sistema operacional mais lindo já feito pela Microsoft. A interface gráfica era incrível, os efeitos, a transparência, as sombras, o 3D. É engraçado como o Windows Vista parece hoje um sistema operacional muito mais moderno, muito mais sofisticado do que o Windows 10. Foi um sistema revolucionário. A Microsoft pegou aquele sistema quadrado e todo padrãozão e transformou numa interface cheia de transparências e sombras e efeitos e tudo mais, transformando o Windows Vista no que realmente eu considero o sistema operacional mais bonito já feito pela Microsoft. O Windows Vista ele incorporaria também, pela primeira vez, a caixa de busca ali no menu iniciar. Você clica no menu iniciar, tem a caixinha de busca, digita ali o nome do programa, digita ali o nome do arquivo que você quer abrir e ele vai trazer tudo aquilo para você. Recurso que existe até hoje, por sinal. Mas um dos maiores focos do Windows Vista foi em segurança. Foi o primeiro sistema operacional a contar com um antivírus e um firewall dentro dele, chamado de Windows Defender. Ou seja, se no Windows 10 nós temos antivírus e firewall, isso foi feito na época do Windows Vista. O Windows Vista ele contaria também, pela primeira vez, com um recurso chamado UAC.
O AC é aquele recurso de que quando você tenta abrir um programa, ele aparece uma janelinha, confirmando, não é? Aquilo se chama UAC. Pela primeira vez, o Windows Vista contaria com aquela janelinha para você confirmar que quer ou não quer executar aquele programa. Para que serve isso? Isso significa para evitar que alguns programas, como vírus e programas maliciosos, como spywares, abram e executem automaticamente alguns programas no teu computador sem você saber e sem o teu consentimento. Além disso, o Windows Vista traria aquelas melhorias de sempre, um novo Internet Explorer, um novo Media Player, novos recursos multimídia, um novo Windows Movie Maker. O Windows Vista traria também pela primeira vez aplicativos nativos de e-mail, calendário, fotos. O Windows Vista também traria pela primeira vez o suporte a monitores touchscreen, chamado de Windows Tablet PC. Significava que, a partir daquele momento, o Windows Vista suportaria também monitores e telas touchscreen. O Windows Vista também traria o chamado de Windows Search. Windows Search significa que eu posso buscar, digitar ali no campo de busca, conteúdo dos arquivos. Ou seja, eu não lembro o nome do arquivo, mas eu lembro o que está escrito nele. Se eu digitar na busca uma parte do texto que está dentro daquele arquivo, o Windows ele vai me trazer aquele arquivo como resultado. No entanto, o Windows Vista ele também foi um sistema extremamente criticado. Primeiro, pelo excesso de versões. Windows Home Basic, Windows Home Premium, Windows Business, Windows Professional, Windows Ultimate. Nós tínhamos 5 versões diferentes do mesmo sistema. E outra grande crítica foi a performance. Por causa dessa pausa de quase 7 anos de lançamento de um sistema para o outro, os computadores eles ficavam estagnados, os computadores eles ficavam antigos. O sistema operacional daquela época, que era o Windows XP, ele simplesmente parou no tempo. E na verdade, naquela época, ainda tinham computadores que mal rodavam o Windows XP direito. E de repente a Microsoft foi lá e lançou um sistema todo 3D, cheio de sombra, movimento, reflexo, transparência. É óbvio que os computadores daquela época não iriam suportar, não iriam ter poder de processamento suficiente para poder rodar o Windows Vista. Então, uma das maiores críticas do Windows Vista é o fato dele ser lento. Mas na real não é porque o sistema era lento, mas porque os computadores daquela época não estavam preparados para poder receber um sistema operacional com tanta evolução na parte gráfica em 3D e processamento. Percebendo um pouquinho esses problemas, então, a Microsoft começou a trabalhar numa próxima versão do Windows baseada no Windows Vista. Então, em julho de 2009, foi lançado o Windows 7. E ao contrário do Windows Vista, que ele foi focado somente em novos recursos e em realmente revolucionar o Windows ali, de certa forma, o Windows 7 ele foi focado somente em melhorias e atualizações e melhorias de velocidade e melhorias de pequenos ajustes ali no sistema. Basicamente, o Windows 7 ele foi feito ali só para poder consertar algumas das críticas que acabaram jogando em cima ali do Windows Vista. Primeiro que a interface Aero ela foi um pouquinho ajustada, né? As questões das transparências, as questões das sombras e tudo mais foi um pouquinho ajustada. A barra de tarefas agora ela era um pouquinho maior e pela primeira vez a gente via aqueles ícones grandes e agrupados ali na barra de tarefas. O UAC, que é aquela janelinha, toda vez que você abre um aplicativo que abre aquela janela, era menos intrusivo. Ou seja, se foi um programa que você rodou para instalar, o UAC não disparava na hora de você abrir aquele programa. Agora, se você abrisse um programa que você tinha acabado de fazer download, aí sim o UAC iria disparar. Ou seja, você ainda via a janelinha de confirmação ali do UAC. Porém, você via com muito menos frequência. E até um fato curioso, apesar do Windows 7 ter o número 7, o Windows, na verdade, era a versão 6.1. E só para vocês terem uma ideia, o Windows Vista era a versão 6.0. O Windows 7 é a versão 6.1. Ou seja, simplesmente comprova aí que o Windows 7 é basicamente um Windows Vista melhorado.
E novamente, além do Windows XP, o Windows 7 é, até hoje, um dos sistemas mais bem-sucedidos do mundo. Inclusive, se você rodar por aí, você vai encontrar computadores rodando o Windows 7 até hoje. Mas por favor, gente, não rode o Windows 7. Ele já é ultrapassado, ele já não suporta mais as tecnologias novas, ele já não recebe mais atualização. A chance de você pegar um vírus com o Windows 7 é muito grande. E durante o ciclo de vida do Windows 7, a Microsoft estava nesse tempo trabalhando no seu futuro sistema operacional para smartphones e tablets. E naquela época os tablets estavam a todo vapor. O iPad tinha acabado de ser lançado, os tablets estavam fervendo, todo mundo queria o iPad. Então a Microsoft começou a trabalhar no teu sistema focado em tablets, focado em smartphones, chamados de Windows Phone. E para o Windows Phone, a Microsoft começou a trabalhar no redesign do sistema, um sistema um pouco mais quadrado, um pouco mais prático, mais leve, que funcionasse bem nos aparelhos touchscreen, que você pudesse clicar nas coisas e que fosse mais fluido. A Microsoft chamou esse design de Metro, e que numa próxima aula eu posso falar um pouquinho sobre o design Metro. E, não podia ser menos, o futuro sistema operacional para computadores, o Windows, ele incorporaria muitos desses elementos focados em smartphones e tablets. E então, o Windows 8 foi lançado em outubro de 2012. Primeira mudança, o Windows 8 ele simplificaria muito a linha de produto. Lembra que na época do Windows Vista você tinha aquelas 500 mil edições? Agora não. Agora você tinha o Windows 8 e o Windows 8 Pro, apenas duas versões. O Windows 8 focado em usuários domésticos e o Windows 8 Pro focado em usuários corporativos e de empresas. A primeira grande e notável mudança, o menu iniciar já era, foi extinto. Não existe mais o botãozinho iniciar que subia aquele menuzinho. O menu iniciar ele foi substituído pela chamada tela inicial. É basicamente uma tela forrada de blocos dinâmicos. Aqueles blocos dinâmicos, eles tanto iniciavam aplicativos, como eles também emitiam notificações ali dentro daqueles próprios blocos. O Windows 8 também foi o primeiro sistema operacional da Microsoft capaz de rodar em tablets, touchscreen. Então, o Windows 8 ele rodava sim em tablets. Você poderia ter um tablet rodando Windows. E também foi a primeira versão do Windows a contar com a Windows Store, uma loja de aplicativos. Porém, o Windows 8 foi muito, mas muito criticado. A primeira crítica é com relação à tela inicial. A tela inicial ela simplesmente não era prática. Você clicava, nem tinha o botão iniciar ali. Quando você clicava ali no canto, simplesmente aparecia a tela inteira forrada de ícones. Aquilo não era prático. Por quê? Em computadores, você não usa o touchscreen, você usa mouse e teclado. E a interface do Windows 8 ela não era prática para quem usava mouse e teclado. O Windows 8 era muito bonito, muito prático em tablets e em smartphones. Porém, nos computadores onde você usa mouse e teclado, você tem aquele monte de quadrado na tela, aquele monte de coisa gigantesca na tela, aquilo lá simplesmente deixava todo mundo confuso. E outra coisa foi a fragmentação do design. Antes, os aplicativos Windows eram todos muito parecidos. Agora, a partir daquele momento, você tinha aplicativo em janela, de repente aplicativo em tela cheia, de repente aplicativo Metro, de repente aplicativo padrão, aplicativo Windows normal. Então você não sabia, parecia que estava tudo meio misturado. Tinha uma hora que você abria aplicativo normal, tinha hora que você abria aplicativo Metro, aplicativo com blocos dinâmicos, então tudo isso ficou muito confuso. A Microsoft tentou consertar isso lançando o Windows 8.1. O Windows 8.1 simplesmente volta com o botão iniciar ali no cantinho, na barra de tarefas. Porém, aquele botão iniciar, ele não subia um menu iniciar. Aquele botão iniciar, ele simplesmente abria a tela inicial. Ou seja, a tela inicial continuou no Windows 8, apesar do botãozinho ali no canto. Mas tudo isso daí foi feito para poder tapar um pouquinho do buraco, porque na verdade a Microsoft já estava trabalhando no teu futuro sistema operacional. Em julho de 2015 foi lançado o Windows 10.
a nossa última versão do Windows e a nossa última parada nessa grande jornada através dos sistemas operacionais Windows. E o Windows 10 ele foi lançado com um objetivo: finalmente consertar todos os problemas existentes no Windows 8. E um outro objetivo do Windows 10: unificar todos os sistemas em um único sistema. Existiria um único Windows 10 para computadores, para notebooks, para celulares, para Xbox. Todas essas plataformas rodariam o Windows 10. Apenas um Windows para todos governar. Outra importante inovação do Windows 10 foi que aplicativos feitos para o Windows 10 Mobile, ou seja, o Windows 10 para celulares, funcionavam no Windows 10 para computador. Ou seja, os mesmos aplicativos que você usa no celular, você poderia usar também no computador. E vice-versa também, né? Se eles adaptassem para uma tela menor, os aplicativos de computador rodariam muito bem também no Windows para celular. Outra importante mudança é que eles foram começando a diminuir um pouco a fragmentação, essa diferença de aplicativo normal e aplicativo Metro. Agora os aplicativos Metro, eles poderiam abrir nas suas próprias janelas e não mais em tela cheia ali como era no Windows 8. Outra importantíssima mudança foi a volta do menu iniciar, que na verdade nunca deveria ter sido tirado. O menu iniciar no Windows 10, dessa vez, ele incorporaria aqueles blocos dinâmicos dentro do menu iniciar. Ou seja, além do menu iniciar antigo com aquela lista de programas, aqueles botões todos e tudo mais, você tinha do lado todos os blocos dinâmicos. Ou seja, quem queria a lista de aplicativo estava feliz, quem gostava dos blocos dinâmicos estava feliz também. Outra conquista muito importante do Windows 10 foi também o fim do Internet Explorer. Finalmente morria os quase 20 anos de Internet Explorer e finalmente eles colocaram o Edge no lugar do Internet Explorer, um navegador da própria Microsoft, mas que finalmente substituía ali o antigo e datado Internet Explorer. Outro grande marco foi finalmente a inclusão de uma assistente pessoal dentro do Windows 10, chamada de Cortana. Você poderia chegar para Cortana e perguntar: Ei, Cortana, como que vai estar o tempo amanhã? E a Cortana ia lá e respondia para você. Ou então mandar um e-mail, mandar uma mensagem, você podia simplesmente ditar a mensagem e essa mensagem seria enviada para fulano sem você precisar mexer diretamente no computador. Outro grande feito do Windows 10 é que o Windows 10 ele pretende ser a última e final versão do Windows. Não haverá um outro grande lançamento do Windows. Simplesmente será Windows 10 e esse Windows 10 recebe pelo menos 2 atualizações grandes por ano com melhorias. Então não haverá mais um grande lançamento com todos os recursos. Os recursos vão sendo implementados aos poucos, ano após ano. Então o Windows 10 que vemos hoje não tem quase nada a ver com o Windows 10 de quando ele foi lançado em 2015. Quase que todos os aplicativos são diferentes de quando o Windows 10 foi lançado. O menu iniciar do Windows 10 hoje é diferente do menu do iniciar do Windows 10 de quando ele foi lançado, justamente por causa desse comprometimento da Microsoft em parar com o lançamento de grandes versões e sim trabalhar no Windows 10 com melhorias e melhorias contínuas no sistema. Logicamente, o Windows 10 tem sim problemas e tem sim ali as suas críticas. A primeira delas, a inconsistência de design Metro, design do Windows padrão, design do Windows antigo, tudo misturado ali, permanece no Windows 10. Ora você está trabalhando com o aplicativo moderno, ora você está trabalhando com o aplicativo antigo e você tem essa bagunça visual. Então a inconsistência visual desse mexe e remexe da história do Windows acabou trazendo muitos problemas. E outros são os problemas de privacidade. O Windows 10 ele costuma coletar muitas informações dos teus usuários. O Windows 10 ele costuma vir pré-instalado com aplicativos que você não quer. Tipo, as pessoas já pagam pelo Windows. Para que vai ficar colocando aplicativo de terceiro dentro do Windows? Mas enfim. Então essa foi um pouquinho da história do Windows. Na verdade, um pouco da longa e grande história do Windows. Me desculpe o tamanho da aula.
Mas é muito interessante vocês verem a evolução de onde saímos e para onde estamos indo. Obrigado e até a próxima!